Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius Berg. Estamos aí juntos com o Guilherme Caldas, Giovanni Luque para mais um papo semanal aí da Sangue Tricolor. A gente vai estar falando um pouco sobre como foi a semana do São Paulo, né? Essa semana próximo, né? Já de acabar a temporada 2020. Notícias do Crespo, né? Chegada dele. Algumas notícias também do mercado da bola. Especulações, contratações já. São Paulo trazendo reforços, né? E para começar, falar um pouco sobre Hernan Crespo, né? Chegou aí terça-feira em São Paulo, já foi apresentado. Gi, Caldão, comentem com a gente aí um pouco sobre a chegada de Hernan Crespo. Cara, eu gostei da chegada do Crespo. Queria ressaltar que gostei também do processo seletivo que o São Paulo fez. Eu acho que foi algo acertado. Talvez tenha demorado um pouco, é verdade, mas foi um processo acertado. E eu entendo como acertado porque o São Paulo, com a sua diretoria, o Muricy, enfim, o São Paulo foi atrás de pessoas do mesmo perfil de ideologias de futebol. Então, o São Paulo, exemplo, São Paulo não foi atrás do Abel Braga e do Miguel Ángel Ramírez. São Paulo foi atrás do BKSS, do André Vilas Boas, do Crespo, que chegou. Então, seguiu uma mesma filosofia. Acho que é isso legal, o que quis passar. E acredito que o trabalho do Crespo pode ser produtivo. Eu tenho bons preceitos sobre ele, vi algumas coisas, análises de jogos e tal, que é uma forma de jogo da qual eu gosto de ver. Então, um jogo de pressão pós-perda, um jogo de imposição, talvez física, e para isso demande elenco, é verdade, depois a gente pode completar mais tarde, mas é um jogo de proposição de futebol, de toques. Diferente do Diniz, que tocava curto, ele espaça o campo e constrói o jogo. Eu acho que pode ser algo positivo para o São Paulo, o Hernan Crespo. E gostei, claro, da entrevista dele também. Acho que ele foi muito sincero nas palavras que disse e, principalmente, acho que é muito interessante ele estar consciente da situação do clube. Então, ele sabe que o São Paulo não pode gastar muito e ele também sabe que o São Paulo precisa ganhar títulos. Então, acho que isso é um ponto importante do Crespo. Eu gostei muito de trazerem ele, da chegada dele. Eu achei que foi. Obviamente, o Crespo é uma aposta. O Crespo é um cara que, ainda que seja campeão pelo Defensa e Justiça, não é um técnico consagrado já. É, para alguns, até mais aposta do que foi o Diniz. Na minha opinião, acho que é um pouco menos. Eu acho que ele tem um estilo de futebol um pouco mais promissor que o do Diniz, um pouco. E o fato de ter sido campeão, ainda que no Defensa e Justiça, já mostra que já faz com que ele seja um pouco menos promessa e mais realidade. Mas ainda assim, é uma promessa, é uma aposta do São Paulo. Mas eu acho que é uma aposta acertada. Como o Gi falou, eu achei muito interessante a maneira como o São Paulo selecionou os técnicos, entrevistando pessoas relacionadas, pessoas ligadas a ele, antigos contratantes, etc. E interessante ressaltar que o Crespo foi o último, né? E chamou tanto a atenção do São Paulo que, mesmo ter sido o último a ser entrevistado, foi uma decisão praticamente unânime da diretoria, tanto pelo salário quanto pelo estilo de jogo e pela conexão, pela sintonia dele com o espírito do São Paulo atualmente. Então eu acho que eu gostei muito da entrevista dele, eu achei interessante a hora que ele fala que independente perguntaram da pressão, perguntaram do estilo de jogo, e ele fala, a gente tem que ganhar. Mais do que jogar, não existe, que é aquela velha questão, né? Jogar bonito ou ganhar como se os dois fossem impossível fazer junto. Claro que é possível, mas eu achei interessante quando ele fala assim, que talvez tenha adversários que a gente tem que segurar mais o jogo, adversários que a gente tem que ir mais para cima. É um cara que a minha grande crítica ao São Paulo do Diniz era jogar só de um jeito. E me parece que o Crespo justamente não é assim. É um cara que, ainda que tenha sua ideologia, ainda que tenha seu estilo de futebol que ele prefere, é um cara que vai saber, por exemplo, controlar uma liderança quando precisar, vai saber ganhar um mata-mata, vai saber ser copeiro quando precisar ser copeiro. E eu acho que é o que mais faltou para o time do São Paulo em 2019 e 2020. É um time aguerrido, é um time até com algumas qualidades, mas é um time que falta, não é muito aguerrido, é um time que parece que joga
Falavam quando estava jogando bem, joga por música, mas parece que joga só por música. Por taça, o São Paulo não sabe jogar. Eu acho que o Crespo, até pelo temperamento, por ter sido um centroavante que fazia gol, um cara muito bom fazendo gol e um cara muito raçudo também, eu acho que é um cara que vai trazer um espírito novo e bem bom pro São Paulo. Concordo com vocês dois. Acho que sim, foi viável a vinda dele, mas no fundo ainda eu me sinto inseguro um pouco às vezes vendo números dele, né? E uma carreira como técnico curta, como jogador excepcional. Foi muito bem por onde passou pela seleção da Argentina. Porém, como eu falei, ainda me sinto inseguro nessa parte de mais um que tá ali como aposta. Gostei da chegada, sim, é um bom técnico, veio de um time pequeno, considerável pequeno, né? Com todo o respeito à Defensa e Justiça, que ganhou o campeonato, se eu não me engano, invicto. Mas tô confiante, mas ao mesmo tempo inseguro, não vou negar. Acho que ele tem que fazer contratações pontuais junto à diretoria. Precisamos de um elenco para ele conseguir trabalhar e conseguir tirar desse elenco coisas boas. Tirar, além não só de cada jogador o futebol, sim uma identidade, né? Tem um time raçudo, com vontade, como até o Caldas comentou, um time copeiro, além dele, time que saiba jogar campeonatos, não só além de campeonatos como o Brasileirão de pontos corridos, saiba jogar um campeonato mata-mata, que a gente vai disputar vários, Copa do Brasil, Libertadores, se sair da Libertadores vai para a Sul-Americana, tem também o Paulistão agora, que no começo é tabela e depois é mata-mata. Então eu acho que agora é esperar para ver, né? Torcer pelo melhor e ver e torcer para dar certo. Algo a completar, Caldas, G, pra gente ir pro papo do mercado da bola. Só esse fato dele ter mais derrotas do que vitórias, acho que a gente até comentou na última vez que a gente falou sobre o Crespo aqui no canal. Tem que ver que ele também treinou times muito pequenos, né? Treinou antes do Defensa e Justiça e o Banfield, que não é um time, que é um time assim, que acaba tendo uma disparidade muito grande com seus adversários, é um time que não dá nem, é difícil comparar até com times pequenos do Brasil, e foi um crescimento na carreira aí pro Defensa e Justiça, que é um time que ainda que pequeno, sem muita tradição, tem dinheiro de um empresário que agora não me lembro o nome, que acaba colocando jogador no time, alguns jogadores bons. E eu acho que o perfil do Defensa e Justiça, que o Crespo montou, é muito parecido com o perfil que o São Paulo pode ter pela questão financeira no próximo ano, nos próximos anos, que é um time modesto financeiramente, mas um time que do jeito que pode financeiramente sabe jogar um bom futebol. É isso. Boa. Agora, pensando um pouco mais nas contratações, né? Antes da gente falar do Bruno Rodrigues, né? Que foi o primeiro reforço do São Paulo, né? Na era Crespo. Gostaria só de enumerar alguns jogadores que estão especulados, outros têm proposta na mão do São Paulo, né? Começar falando do Canu, zagueiro do Botafogo, jovem. Tá já com a segunda proposta em mãos. O Botafogo, né? Nessa segunda proposta, o São Paulo enviou por 50% do jogador 4 milhões e 200 mil. Também teve notícia do Michel Ponta, né, atacante do Flamengo, porém valores muito altos, fora do alcance do São Paulo no momento. Também temos lateral direito Dudu, 23 anos, lateral do Atlético Goianiense, emprestado, né? Ele é atleta do Internacional. Apenas uma consulta para saber, né, como que tá esse contrato dele, se tem possibilidade de empréstimo ou compra. Então São Paulo está de olho aí no lateral direito também. Além do Dudu, também tem o lateral direito do Grêmio, Orehulá. Desculpa, não sei falar, mas também foi mais ali só uma consulta, né, para saber valores, porém valores estrondosos, né? Não tem nem o que dizer. E também para completar, saiu aí na imprensa, né, que Claudinho poderia vestir a camisa do São Paulo. Porém, Daniel Perrone, né, veio informar que havia sim um interesse, pode ser que haja um interesse, porém é inviável para o São Paulo e provavelmente também
o RB Bragantino não vai liberá-lo para um clube do Brasil. Se for liberar, vai ser apenas para um clube europeu ou de fora. Caldas, Gi, alguma coisa a falar sobre essas especulações? Alguns jogadores que possam vir para o São Paulo? Eu gosto, Berg e Caldas, eu gosto da forma como o São Paulo está conduzindo essas contratações. Vi no Twitter que o cara que está por trás do trato com o jogador é o Muricy, então que liga para o cara, que analisa um pouco do perfil junto com o scout, né, o pessoal da análise de desempenho, mas dá uma olhada ali, lógico, quem vai fazer os contratos depois é o Rui Costa, né, diretor de futebol, e o Belmonte, que é o outro que está ali na diretoria. Mas eu gosto principalmente da forma de quem o São Paulo está indo atrás, entendeu? Não necessariamente da qualidade do jogador, mas o que quer dizer ir atrás de Canu, de Dudu, de Orejuela. São jogadores, até do próprio Bruno Rodrigues, são jogadores, na sua maioria, o Orejuela um pouco menos, mas são jogadores jovens que têm um potencial para o futuro. Eu que sou meio louco de Campeonato Brasileiro, gosto de assistir tudo quanto é jogo, assisti e fiz alguns jogos do Canu no Botafogo e acredito que ele é bom zagueiro, apesar de cair num time horrível que é o time do Botafogo, mas o Canu é um bom zagueiro, fez um bom Campeonato Brasileiro, assim como o Orejuela também fez um ótimo Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. É bom jogador e acho que seriam boas opções para o São Paulo. Canu talvez um pouco menos aí um pouco mais próximo de São Paulo contratar ele. Acho que seriam boas opções porque o time do São Paulo não é ruim, o atual. Ele precisa de peças de reposição, precisa de jogadores que consigam entrar e pelo menos dar uma garantia aí de que o trabalho vai continuar sendo feito da melhor maneira. Então, eu gosto dos nomes do São Paulo e acredito que, como você falou, a gente pode ter bons nomes chegando nos próximos dias. Caldão, seu palpite? Olha, a informação que se tem de jornalistas que tratam de São Paulo, que falam de São Paulo, é de que as contratações, no momento pré-chegada do Crespo, as negociações todas foram paradas para o Crespo avaliar se ele queria aproveitar aquele jogador no elenco para vender, ou se ele se interessava por aquele jogador para comprar e tal. Então, eu acho que essa é a primeira postura interessante do São Paulo. O São Paulo não está comprando o jogador e dando para o técnico se virar, sabe? Não está comprando o jogo, deixando um time lá para o técnico achar que tem e aí tirando no meio do campeonato, como foi, por exemplo, com outros técnicos ao longo de outras temporadas. O São Paulo está construindo um time junto com o técnico, junto com o Muricy e tal, que é uma pessoa que, sem dúvida, é competente. Eu acho que são contratações boas, são contratações pontuais, são contratações, assim, como a gente falou, peças de reposição. O time, aquele negócio, o 11 inicial do São Paulo, não é de todo ruim, é até bom, é até um bom time titular para os padrões do Campeonato Brasileiro. A questão é que, realmente, em questão de elenco, os reservas não são tão bons, não tem muitas peças de reposição. Quanto ao Canu, realmente eu acho que é um bom zagueiro. Eu acho que ele, apesar do Botafogo, a questão é que é difícil você avaliar um cara que jogou num time que está em último no campeonato. O Botafogo teve uma campanha desastrosa esse ano. Mas assim, é óbvio que ele não vai jogar, é bem possível que um cara promissor como ele não vai jogar a Série B ano que vem. E eu acho que o São Paulo, como a gente não me lembro exatamente dos valores que o Botafogo estava pedindo, mas abaixando um pouco essa pedida, eu acho que é um grande negócio para o São Paulo. O Bruno Rodrigues também eu achei interessante a contratação dele, é importante ter homens de frente também. E eu acho que é importante trazer gente nova, gente, como o Gi falou, gente jovem, jogador jovem que tem algum potencial, para tentar num time um pouco maior, num time numa situação um pouco melhor, porque ainda que aquela questão, ainda que o São Paulo esteja na fila há 8, 10 anos, 8, 12 anos, o São Paulo ainda, mesmo sem títulos, é um dos 5 maiores clubes do Brasil, em qualquer sentido que você for falar, tanto de torcida, quanto, ainda que endividado, mesmo financeiramente.
o São Paulo tá muito. O São Paulo, ainda que tenha muitos problemas, ainda tá muito bem. Então, o jogador vir para cá, ainda que não pareça, né, do jeito que os jogadores estão aqui, é muito bom para o jogador. O jogador acaba podendo desenvolver muito mais o potencial que tem quando vem para o São Paulo do que em outras equipes um pouco menores, ou equipes que, ainda que grandes também, estejam em situação um pouco pior que a do São Paulo. Então eu acho que todas as contratações são interessantes e podem gerar muitos frutos para o ano que vem. Nessas especulações é difícil a gente saber o que é verdade, o que não é, o que é... Tem muita gente de jogador que fala, que bota o nome do cara na lista de algum clube só para levantar o passe do cara. Mas enfim, eu acho que é um perfil de jogador muito parecido com o São Paulo está procurando e eu acho uma boa. Eu acho que ainda que não tenha passado um bom tempo de 2021 sem ganhar, a diretoria do Casares, como gestão mesmo, desde a saída do Diniz, tem feito um bom trabalho. Um trabalho bem interessante, bem ideológico, assim, no sentido de que não está fazendo qualquer coisa. Não está botando, como o Gico citou, não tem Abel Braga, Miguel Ângelo Ramírez, Felipão e Thiago Nunes na mesma lista, tá ligado? É uma coisa mais focada no tipo de futebol que o São Paulo quer, no estilo de jogo, tanto para contratar técnico quanto para contratar jogador, para fazer o trabalho todo. Eu acho que tá indo bem a diretoria por enquanto e tomara que gere os frutos que todos nós queremos. Exato. Só antes da gente encerrar... títulos, né? Antes só da gente encerrar, apenas uma informação que eu deixei passar. Também saiu ontem, né? Volante Gabriel Neves, uruguaio, promissor também, jovem, também está sendo especulado no São Paulo, segundo o Jorge Nicola. Vamos esperar agora as cenas dos próximos capítulos, né? Para ver como que vai ser... como que o São Paulo vai tratar essas especulações, né? Se vai continuar como foi do Bruno Rodrigues, que praticamente não saiu na imprensa, né? Foi uma negociação guardada a 7 chaves. Acho isso super interessante, né? Bruno Rodrigues também, que chega só para completar até o final do ano, até dezembro, empréstimo, né? Junto à Ponte Preta. Acho, só apenas um comentário, sim, acho o Bruno Rodrigues bom, promissor, rápido, é o que a gente precisa. Não sabemos ainda sobre Rojas, se continua ou não. Para mim é uma incógnita, sabe? A gente vê comentários dos jornalistas falando que no treino ele agora tá melhorando demais, tal, mas eu não vejo ele entrando nos jogos, então para mim isso não muda nada, sabe? Então eu acho que a gente tem que fazer contratações pontuais, como o Hernan Crespo vai precisar de alguns jogadores, né? E é ver o que vai dar agora o São Paulo. Espero que dê certo com o Crespo, que as contratações também sejam boas e que a gente ganhe títulos, né? Que é o que a gente mais precisa e quer, né? Como torcedor, e espero que os jogadores também queiram. Bom, Caldas, Gi, alguma coisa mais a completar pra gente encerrar? Não? Galera, é isso. Obrigado. Esse foi mais um papo semanal aí da Sangue Tricolor. A gente tentou fazer em poucos minutos pra vocês aí um apanhado de notícias, né? Essas notícias também que a gente falou pra vocês, tá lá no nosso Instagram, diariamente, em tempo real. A gente tenta sempre cobrir com o maior respeito, né? Ver certinho como que tá sendo as coisas para não espalhar notícias falsas para vocês. Então siga a gente lá, @sangue.tricolor. No Twitter também a gente tá com notícias. O jogo, dias de jogo também a gente tá acompanhando em tempo real os jogos. @sangue_tri. E também a gente tá no TikTok agora, né? Com um pouco mais de humor aí, brincadeiras. Mesmo arroba do Instagram, @sangue.tricolor, tá? Convido também vocês a deixarem um like nesse vídeo aqui, se inscrever no nosso canal. A gente tá começando ainda, a gente tá com 50 inscritos apenas. Peço sua ajuda aí, convide os amigos também, ative o sininho, isso é importante. Como eu falei no vídeo anterior, vai ter vídeos semanais agora, tá? É isso. Obrigado e até a próxima aí. Valeu, Gi, Caldas. Forte abraço a todos.